Bom, a gente volta agora para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, porque agora há pouco a gente viu aqui no Visão CNN a entrevista do governador João Dória, que, entre outras coisas, o governo de São Paulo afirma que vai suspender o agendamento das cirurgias que não são consideradas urgentes, isso para garantir leitos de UTI disponíveis para os que estão infectados ou que vierem a ser infectados pela Covid-19. Vamos aos detalhes com a Isabela Faria. Isabela. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, então, por meio de um decreto assinado, o governo de São Paulo estabeleceu que novos agendamentos para cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são urgentes, então, não estão mais autorizados. Isso porque há uma preocupação do governo de São Paulo com possíveis sinais de um aumento na curva de transmissão da doença da Covid-19 por aqui. Além disso, além dessa suspensão de novos agendamentos, a gente também teve uma atualização no Plano São Paulo, que é aquele plano que reclassifica as diferentes regiões, as diferentes áreas da cidade para laranja, amarelo ou vermelho, dependendo do número de pacientes internados com a Covid-19. Mas é isso, Carla, é uma preocupação, é uma situação de cautela e não emergencial, até porque o governo de São Paulo disse que lá no início da pandemia, lá nos meses de maio, junho, por exemplo, a ocupação dos leitos de UTI estava mais de 90% e agora a gente está em 43% aqui no estado de São Paulo. Então, claro, se trata de uma medida cautelar em relação a isso. Além das medidas também de modificação do Plano São Paulo e também da modificação das cirurgias eletivas, a gente tem também os números atualizados do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. A gente tem, então, 1.191.290 casos do coronavírus aqui em São Paulo e 41.074 óbitos. Agora, essa mudança de atualização do Plano São Paulo, ela acontecerá a cada 14 dias e não mais a cada 30 dias. Mas a equipe do governo disse que se houver algum número que desponte a atenção, qualquer região pode ser reclassificada imediatamente. Agora, Carla, a gente está falando de números, de dados, porque realmente o governo de São Paulo disse que enfrenta uma situação complicada. Por quê? Porque desde semana passada, o sistema de dados do governo federal, o sistema de dados que contabiliza os números de novos casos do coronavírus e também de número de óbitos, está passando por uma instabilidade. Então, desde o dia 17, ele voltou ao normal, mas ainda existem muitos números represados, números que precisam de uma análise melhor, para aí o governo de São Paulo saber quais as medidas que ele fará, se serão mais restritivas ou se serão menos restritivas. Então a gente vai aguardar as próximas semanas, mas essas medidas por enquanto são apenas cautelares, elas não são em teor de emergência. Eu volto com você no estúdio. É isso, Isabela. Obrigada. Realmente, números muitos ao mesmo tempo chegando. A gente sabe aí dessa instabilidade e, nesse momento, é preciso haver um estudo para saber se isso realmente é uma tendência, né? Se são números realmente que devem ser levados em consideração aí no fechamento, nas novas regras de restrições. Muito obrigada, Isabela, pelas suas informações.